do PT, que foi reeleito com uma ampla votação, agora em outubro. Deputado, nesse assunto polêmico que envolveu supressão de direitos sociais, como a reforma da Previdência, como é que o governo ganhou tão fácil assim? Uma maioria aritmética. Ganhou no painel, ganhou no número. E mexendo com o futuro das pessoas, independente do mérito ou não, mas usando a velha prática do toma lá da cá. A prática da liberação de emendas do orçamento, a prática de promessas e a prática de acordos, como aconteceu com a bancada ruralista. Eu acho que isso é indecente, porque isso não é maioria política, não é maioria programática. Se para cada votação o governo fizer isso, vai ter que ter um pacote para cobrir o rombo do tomar lá da cá para cada votação do pacote. Mas, deputado, existem evidências, existem provas de que a oração de São Francisco foi rezada novamente? Olha, a gente ouve comentários, a gente não tem a prova, não tem o documento, mas que houve um acordo com os ruralistas, que houve e hoje está sendo liberado, e essa semana seguinte liberado emendas do orçamento, claro que sim, porque a maioria do governo é uma maioria numérica, não é uma maioria programática, e eu espero que a nova legislatura seja uma legislatura de independência e de autonomia. E o Congresso Nacional é uma espécie de cenário em que o governo manda a pauta, o tempo de votação. Eu acho, inclusive, que o Congresso Nacional, particularmente a Câmara, perdeu o ritual da democracia, o ritual da regra. Quer dizer, se prolonga uma votação para esperar que dê o quórum, que dá tranquilidade ao governo. Os resultados da madrugada de ontem fazem prever uma aprovação tranquila, fácil, do ajuste, do pacote de ajuste fiscal? Em primeiro lugar, esses destaques não têm efeito imediato. O efeito dele é de médio e longo prazo, no que diz respeito à previdência dos servidores, a partir de medidas da previdência complementar. Exatamente. Sim. Os destaques de ontem diz respeito a médio prazo. A questão da transição, que vai ter efeito no prazo de 10 anos, 15 anos. E, no meu modo de entender, a questão do ajuste tem uma certa autonomia. O problema é que o governo transformou esses destaques numa simbologia política para ganhar força para o ajuste. Agora, na hora que for discutir aumento do CONFINS, aumento da CPMF, na hora que for discutir tributação de inativos, da maneira perversa como o governo está fazendo, eu acho que a história será diferente. Até porque, nesse caso do ajuste fiscal, do pacote, o grande problema é a emenda constitucional da CPMF, porque as outras questões é via medida provisória e o projeto de lei. Agora, deputado, imaginava-se que os deputados e os senadores não reeleitos em outubro viessem demonstrar algum ressentimento, votar contra o governo, mesmo aqueles dos partidos que apoiam o governo, e isso não aconteceu. Olha, eu estou no Congresso Nacional há 4 legislaturas, já assisti várias vezes esse final de legislatura no início de outra. E esse intervalo, essa transição é a mais perigosa e a mais delicada, porque é exatamente quando o processo de votação ele é desqualificado politicamente. Eu não sei, nem tem prova sobre a moeda de troca, mas é despolitizado, é um jogo de pressão, pessoas mudando de voto na base da pressão, na base do grito, e isso pega mal para o Congresso. A minha expectativa, Carlos Chagas, é que a próxima legislatura, que vai tomar posse no dia 1º de fevereiro, traga o recado das urnas. Essa questão, as oposições vão estar mais fortes no próximo Congresso? Com certeza, não só politicamente, como numericamente, temos governadores eleitos no segundo turno e no primeiro turno. Portanto, eu acho que a oposição tem força política, principalmente para apresentar rumos diferentes para a economia brasileira. Porque eu acho que o que está em xeque, a oposição está sendo chamada a cumprir o seu papel, é apresentar outro rumo para a economia. O país não pode... O país que saiu da espiral inflacionária, ele não pode cair na espiral dos juros altos, que é a quebradeira, a inadimplência, a falta de perspectiva de crescimento econômico, a tragédia do desemprego, o corte nos investimentos públicos. Veja bem, a oposição sempre disse que havia desvio da CPMF. Agora, essa denúncia da oposição está fortalecida com a nota técnica. O próprio Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde e o ministro Serra. E eu espero que ele leve às últimas consequências essa denúncia. Certamente, na hora de votar, ele ontem vai querer discutir. Ele ontem já declarou que são números técnicos e não políticos e declarou encerrado o episódio. Mas essa lógica do governo Fernando Henrique Cardoso de tratar a política como escrava da técnica faz com que a burocracia fria dos números trate o país como se fosse gráfico, como se fosse... O Brasil é de carne e osso, é de gente. E é de gente que está passando fome, que está perdendo emprego, gente que tem muito privilégio. Por exemplo, esse pacote é injusto porque ele não tira dos mais fortes, ele tira dos mais fracos.
porque uma parte da elite econômica desse país nunca perde uma. Veja bem, eles querem substituir agora a CPMF pelo imposto da gasolina. A gasolina pega todo mundo e vai pegar principalmente o povão. Quer dizer, é uma perversidade. Bom, a CPMF também, né? A própria CPMF... Quem dá cheque? Claro, quem dá cheque. E aí as empresas começam a descobrir uma maneira de fazer transações de cheque com cheque de empresa para empresa. Agora, a classe média, o assalariado, para não falar no que não tem em conta, porque esse vai para a rua... E agora, com esses desvios em relação à destinação constitucional para a saúde, fica mais complicado. Deputado, esta semana, um jornal publicou um artigo do ex-ministro, deputado Delfim Neto, dizendo que o país faliu. O senhor concorda com ele? Olha, o país está inadimplente. O setor produtivo está em decadência. A classe média é a nova âncora do plano econômico e está numa inadimplência. Por exemplo, o que acontece com os mutuários, com os que têm prestações no sistema financeiro de habitação, é uma inadimplência geral. Quem tem contas a pagar em banco está na inadimplência, o país está paralisado e o que sustenta isso? Uma especulação financeira que entra aqui com juros altíssimos, que é o atrativo, e se cria uma espécie de Brasil virtual. Na verdade, o Brasil real de carne e osso está quebrado. O Brasil virtual, não. Para concluir, essa crise econômica, essa dificuldade toda, poderá ter desdobramentos políticos ou sociais? Olha, Carlos Chagas, eu temo muito o agravamento da crise social, a barbárie social alcançar a escala de multidões. Porque a barbárie social do desemprego leva a desesperança, o crime, leva o caos. A sensação de caos social é preocupante para a democracia. E eu acho que a democracia pode enfrentar problemas se ela não tiver a altura de resolver a crise social. Quer dizer, a humanidade está vivendo um dilema. Um quarto da humanidade está afrontando 3/4 de pobres. Está aí a crise na África, está aí a crise na América Latina. Quer dizer, a própria Europa rica está fazendo a revisão desse modelo. E o Brasil está na contramão da revisão que está sendo feita na França, que vai ser feita agora na Alemanha, que está sendo revisada, em certo sentido, na Inglaterra. E o Brasil está num modelo que, no meu modo de entender, ele está esgotado, que é exatamente o mesmo problema que aconteceu com os outros planos econômicos. A falta de consistência do cruzado foi o controle de preço. Do plano Collor foi o confisco. E a falta de consistência desse plano é segurar no capital volátil com taxa de juros atrativas, que é um escândalo essa taxa de juros. Deputado José Genuíno, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Rede Manchete, em Brasília. Obrigado. Nós voltamos ao Rio de Janeiro. A seguir, o Cruzeiro vence o River Plate da Argentina e se classifica junto com o Palmeiras para as semifinais da Copa Mercosul. Oferecimento Corsa 99, suspensão dianteira HPS duplo airbag. VASP, a gente quer voar o mundo todo com você. Sedex, é dos Correios, mandou, chegou. Conheça o Nordeste com a Pan Express. Você voa no moderno Airbus A310-300, fica hospedado em ótimos hotéis com piscina e café da manhã e faz todos os passeios em ônibus luxo. Viaje para Porto Seguro por apenas R$ 367, com 7 refeições inclusas e um luau sensacional. E Maceió te espera por somente R$ 442, com passeio por suas praias maravilhosas. Aproveite, ligue já para a Pan Express e boa viagem. Te interessa saber que Copimax é um papel de última geração para copiadoras e impressoras? E também não está nem interessado em saber que Copimax é mais sedoso, mais resistente, mais encorpado, não é mesmo? Agora, tem uma coisa que vai te interessar. O branco do papel Copimax. É tão branco como você nunca viu igual. Luz, câmera! Um minutinho. Use Copimax, o papel alcalino da VCP, e cause a melhor impressão. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Pantanal. Não preciso de ajuda nenhuma. Eu devia querer, viu? Porque o seu Zé Leôncio, nosso patrão, é um homem de bem, viu? Pantanal, a melhor novela da televisão brasileira. Hoje, depois do Jornal da Manchete. Esta é a tradicional linha de materiais elétricos FAMI, submetidos a rigorosos testes e aprovados pelas mais exigentes instalações. FAMI, há mais de 50 anos produzindo qualidade. E mesmo assim, há um ano o apartamento